Olá, estudantes do sexto ano. Aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos relembrar um pouquinho sobre misturas. Isso mesmo, é uma retomada de conteúdos. Nós vamos ver assuntos, temas já estudados que são super importantes para o entendimento de conteúdos novos. Para isso, pegue seu caderno, porque a gente vai fazer anotações, registros, desenhos e também é importante voltar no seu caderno, consultar tudo o que você anotou, porque vai ajudar para relembrar muitas informações. Então vamos adiante com os nossos objetivos. Então a gente vai relembrar o que é uma mistura. Além disso, relembrar o que são misturas homogêneas e também misturas heterogêneas, como diferenciá-las. Então acompanhem comigo essa imagem. Observem bem. O que vocês estão conseguindo observar? Fabiano, é aula sobre misturas, não é aula de astronomia, porque tem isso mesmo, planeta Terra nessa imagem. Ah, tem relação. Você acredita? Não acredita? Eu vou contar para vocês. Então observem essa linda imagem do nosso planeta enquanto eu leio o texto para vocês. Se a atmosfera é formada por diferentes gases, podemos considerá-la uma mistura? E eu pergunto isso para vocês. Então eu vou dar um tempinho e já retorno. Retornamos. Então vejam a importância da gente relembrar alguns assuntos. Nós não estudamos ainda sobre astronomia, porém nós já aprendemos sobre a atmosfera e a sua composição, que existem vários gases. Então quando nós perguntamos aqui se a atmosfera é formada por diferentes gases, ou seja, está afirmando, podemos considerá-la uma mistura? Com certeza. Então, por isso nós temos a representação do nosso planeta. E nós temos as diferentes camadas atmosféricas até chegarmos na última, que é a transição. Lembram? Exosfera. Nós temos a transição do que é o nosso planeta e o que é o espaço. E em cada uma dessas camadas nós vamos encontrar gases distintos, diferentes, nas suas concentrações. Quando duas ou mais substâncias estão reunidas, nós juntamos, nós misturamos, nós formamos uma mistura. A maior parte daquilo que compõe o universo, ou seja, a matéria, tudo aquilo que ocupa o lugar no espaço e tem massa, é classificada como mistura. As misturas podem ser classificadas em dois tipos: homogêneas e heterogêneas, de acordo com seu aspecto. Então, nós utilizamos como critério o aspecto visual, aquilo que nós conseguimos observar. Por isso, eu trago para vocês duas imagens. Reparem na esquerda. Nós temos aqui uma representação de uma mistura do tipo homogênea. Homo, igual. Então, é um aspecto igual. Um único aspecto. Aqui nós temos água. Embora a água tenha na sua constituição, hidrogênios e oxigênio, H2O, e também possa apresentar sais minerais dissolvidos, visualmente, olha aqui eu olhando, eu só vejo água. Então eu considero
homogênea. Mas repare na imagem da direita. É uma representação de uma mistura heterogênea. Hetero, diferente. Um aspecto visual diferente. Eu vejo coisas diferentes. Reparem na coloração. Embora essa imagem esteja em uma escala de cinza, nós percebemos que nós temos um cinza mais claro e um cinza mais escuro. O mais claro representa a água, o mais escuro, o óleo de cozinha. Eles não se misturam, então eu percebo na parte superior o óleo e na parte inferior a água. Então, visualmente, nesse aspecto, eu reparo duas coisas distintas. Heterogênea. Então, nós vamos para a nossa atividade. Então, nós vamos nos basear no aspecto visual nesta primeira atividade. Considerando uma mistura contendo leite, então imaginem agora na cabeça leite, ok? Achocolatado dissolvido. Pegamos achocolatado em pó, colocamos algumas colheres nesse copo com leite e misturamos, está dissolvido. Porém, tem uma parte desse achocolatado que não foi dissolvido. Se depositou lá no fundo do copo. E 2 cubos de gelo. Que estranho, Fabiano, o que é isso? Tomando leite com achocolatado gelado. Colocamos o leite, né? Não estava numa temperatura fria, então colocamos o gelo para deixar mais refrescante. Ok? Tem pessoas que gostam de tomar gelado. Represente essa mistura. Veja, nós misturamos muitas coisas. Achocolatado, leite e gelo. Lembrando que uma parte do achocolatado não se dissolveu. Então, você vai fazer essa representação por meio de uma ilustração. Você vai desenhar como ficou essa mistura desses componentes que eu trago para vocês. Então, aqui tem um desenho. Vocês vão usar o lápis de cor, utilizando a coloração que lembra esses elementos. Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Retornamos e eu quero ver esse desenho super caprichado, super colorido. E eu fiz o meu também. Você fez a sua atividade e eu fiz a minha. Então, vamos relembrar? Misturamos várias coisas. Leite, achocolatado e cubos de gelo. Lembrando que esse achocolatado, uma parte dele não se dissolveu no leite. E era para fazer um desenho de toda essa mistura. Ficou assim no nosso copo. Olha que legal! Então, eu pintei de marrom, mostrando o leite com o achocolatado dissolvido. Ou seja, ele muda de cor, ele ficou com um aspecto visual. Lembrando que nós temos achocolatado não dissolvido. Reparem aqui no fundo do meu copo. Você já não fez achocolatado na sua casa e foi tomando e lá no final tinha um pouquinho no fundo do copo? É essa a situação. Então, também temos os nossos 2 cubos de gelo. Então, era assim o aspecto que tinha que ficar essa mistura. Leite com achocolatado dissolvido, que vai preencher o copo. No fundo, o não dissolvido e os 2 cubos de gelo. Nós conseguimos aqui perceber, pelo aspecto, que pode ter uma substância, por exemplo, uma mistura homogênea ou heterogênea. Nesse caso, olhando tudo, é heterogênea, porque eu percebo o gelo no achocolatado dissolvido e também o achocolatado não dissolvido.
Mas se eu tirasse o gelo, quisesse tomar na temperatura ambiente, e todo o achocolatado tivesse dissolvido, seria homogênea. E nós vamos falar isso ao longo. As misturas, então, homogêneas também podem ser chamadas de soluções e vão apresentar uma única fase. Por isso, não conseguimos diferenciar visualmente os materiais que os compõem. Então, olhem esse exemplo que eu trago para vocês. Aqui nós temos um becker, o copinho lá do laboratório. Está cheio de água. Nesse caso, nós chamamos de solvente, solvente universal. E uma pessoa está colocando um pozinho azul, que nós chamamos de soluto. Colocou, misturou muito bem e observem a imagem ao lado. A água ficou colorida, a água ficou azulzinha. Você consegue perceber aonde começa a água lá transparente e aonde tem o pozinho azul? Você não consegue perceber a diferença. Ou seja, é uma única fase, um único aspecto visual. Está tudo homogêneo. Esse é um exemplo para vocês. Em uma solução, o material que está em maior quantidade nós chamamos de solvente, que na maioria das vezes é a água. E os demais componentes dessa mistura nós chamamos de soluto. Então nós voltamos para aquela situação anterior. Então a água é o solvente e nesse caso esse pozinho azul nós chamamos de soluto. Percebam que tem muito mais água do que o pozinho. Os materiais podem se misturar completamente ou não, que foi o caso do achocolatado. Se nós colocamos uma pequena quantidade, ou seja, o achocolatado é o meu soluto e o leite é o solvente, se eu colocar um pouquinho do achocolatado e mexer, ele vai misturar completamente, ficar homogêneo, uma única fase. Se eu colocar muito achocolatado, esse leite, o solvente no caso, não vai conseguir dissolver tudo e vai se depositar no fundo do copo ou do recipiente esse soluto. O que aconteceu com o achocolatado? Lembra que teve uma parte que se depositou no fundo? Provando que alguns materiais não se misturam completamente. A propriedade que as substâncias têm de dissolver ou não outras substâncias, e geralmente é a água que nós utilizamos para fazer essa dissolução, nós chamamos de solubilidade. E nós vamos para um mão na massa. Olha que legal, vamos pôr na prática, fazer um experimento observando misturas homogêneas. Então, para isso, nós vamos utilizar um copo, colher, água e suco em pó, aquele pacotinho que nós compramos, que pode ser de qualquer gosto. Procedimento: adicionar um pouco de água no copo, adicione um pouco de suco em pó, mexer bem e observar como que fica o aspecto. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e eu já retorno. Ah, vocês imaginavam que eu não ia fazer o experimento? Sempre quando tem mão na massa, eu faço o experimento com vocês. Eu fiz um segredo. Eu mostrei primeiro o nosso mão na massa, os materiais, deixei vocês copiarem e agora eu vou fazer junto com vocês. É uma atividade muito simples. Quem já não fez suco em casa? Provavelmente você já tenha feito e nunca se imaginou, você talvez não tenha parado para pensar que você estava trabalhando com ciências, fazendo uma mistura do tipo homogênea, quando você coloca uma quantidade de suco em pó, que é o nosso soluto, que a água, que é o nosso solvente, consiga fazer a dissolução, ou seja, a solubilidade. Se tiver um depósito desse pozinho no fundo, aí já é heterogênea, porque nós percebemos aquele pozinho no fundo do copo. Então é bem simples. Eu peguei copo com água, a minha colher e um suco de uva, para vocês verem o contraste. Então é só colocar a quantidade aqui no nosso copo, mexer bem
e vocês vão perceber um aspecto. É único. Vocês não conseguem diferenciar aonde está aquela água transparente e aonde está aquele pozinho. Então, coloriu a água como um todo, nós chamamos isso de uma mistura homogênea. Então, vamos adiante? Depois você faz o seu suquinho. E se colocar pedra de gelo? Boa pergunta. Heterogênea. Daí o suco está gelado, depois você faz e toma. Então, vamos continuar a nossa aula das nossas explicações? Já entendemos o que é uma mistura do tipo homogênea. E as heterogêneas? As misturas heterogêneas são aquelas que apresentam mais de uma fase. Então, nesse caso aqui, do nosso suco de uva, não vai valer. Ela é homogênea. Reparem lá na tela, nós temos o quê? Água com óleo de cozinha. Reparem como eles não se juntam, eles não se misturam, eles fazem o quê? Uma visualização, uma separação distinta. O que acontece? Por questões de solubilidade, de densidade, eles não se misturam. Então, eu vejo as gotículas de óleo, eu vejo as gotículas de água. É possível observar as distinções de fases. Então, mais de uma tem uma mistura do tipo heterogênea. As fases desse tipo de mistura podem ser percebidas de duas maneiras. Lembra que era o aspecto visual? No caso dos estados físicos, sólido, líquido e gasoso, vapor, ou em cores diferentes, bem visual mesmo. Então eu trago duas situações. No lado esquerdo, nós estamos trabalhando com os estados físicos. Eu tenho água com gás e gelo. Tem os três estados físicos. A água está líquida. Tem o gelo sólido. E tem o gás, presente nessa água, que está no terceiro estado. Então, observem visualmente. Eu percebo os gelos mergulhados nessa água, ambos transparentes. E também percebemos as bolinhas com gás. Eu vejo três coisas distintas. Se eu vejo coisas distintas, diferentes, é heterogênea. E no outro exemplo, da direita, nós temos o quê? Óleo, água e areia. Visualmente, olhem a cor. A água, tudo bem, é transparente, incolor. Mas olhem a areia. Observem o óleo. Então, visualmente, percebemos três coisas. Mas como que isso acontece, Fabiano? Eu tenho densidade. Então, objetos mais densos, mais pesados que a água, mais densos que a água, se depositam ao fundo. Menos densos que a água, mais leves que a água, ficam na sua superfície. Nesse caso, aqui a gente trabalhou com o óleo menos denso e a areia mais densa. De acordo com o número de fases, a mistura heterogênea pode ser classificada em alguns tipos. Bifásica, duas fases. Trifásica, três fases. Polifásicas, muitos, vários. Então tem mais de três fases, De 4 para cima. Eu trago dois exemplos para vocês. Novamente, o copo com água e óleo de cozinha. Visualmente, reparem lá na imagem. Água, 1. Óleo, 2. Duas coisas distintas. Bifásica. Mas olhem essa rocha, o granito. Fabiano, rocha? É uma mistura? É. Observem a coloração. Você percebe cinza, pontinhos pretos, pontinhos brancos, provando que na constituição do granito nós temos quartzo, feldspato e mica, cada um com a sua coloração. E nós percebemos, quartzo 1, feldspato 2, mica 3, eu tenho 3 constituintes, é trifásica. E nós vamos para a nossa segunda mão na massa. Vamos fazer então agora uma mistura heterogênea? Anteriormente, no suco nós fizemos homogênea. Para isso nós vamos utilizar um copo novamente, colher, água e areia.
lembre de pedir autorização para os seus pais, para o responsável. Mas são coisas simples, copo, água, colher, suco, areia. Mas sempre peça autorização, porque você está mexendo em objetos que outras pessoas vão usar. Você vai usar um copo que está lá no armário, que depois alguém pode tomar suco e você colocou areia? A colher que a mãe vai utilizar para dar papinha para o seu irmãozinho e você mexeu areia? Não, né? Então a gente avisa antes, tem autorização, pode mexer no objeto. E que legal, pedindo essa autorização, chama todo mundo, a tia, a avó, o padrasto, para participar e fazer junto com vocês. Como que é o procedimento? Pegar um pouco d'água e colocar nesse copo, adicionar um pouco de areia, mexer bem e observar o que vai acontecer. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e eu já retorno. Retornamos e nós vamos fazer a nossa mistura heterogênea. Então, nosso copo com água, a nossa colher e areia. Então, eu vou pegar essa areia e colocar lá no nosso copo. Reparem o que vai acontecer. Lembrem da situação com o suco. Aqui, nós mexemos. Visualmente, você percebe que a água ficou colorida. Mas reparem no fundo, vou até abaixar para olhar aqui, tem um depósito. A areia não foi totalmente dissolvida pela água. Então, visualmente, eu percebo a água colorida e eu tenho a areia depositada no fundo do copo, heterogênea. Se nós deixarmos isso aqui quietinho e vai ocorrer a decantação, onde a gravidade vai depositar essa areia no fundo, nós vamos perceber mais ainda. Então vamos adiante e nós temos a nossa segunda atividade da aula. Reparem bem na tela. Para cada mistura a seguir, indique o número de fases. Na letra A, água e areia, tem o desenho, e na letra B, óleo, água e areia. Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Vamos ver a resposta correta dessa atividade? Então acompanhem comigo na tela. Na primeira situação, água e areia, duas fases, ou seja, bifásico. Na segunda situação, eu tenho óleo, eu vejo óleo, eu percebo a água e eu percebo a areia. Então são três fases, trifásico. E o que vimos na aula? O conceito de mistura homogênea, uma fase, o conceito de solvente, o conceito de soluto, o conceito de solubilidade. Além disso, o conceito de mistura heterogênea, aquela que tem mais de uma fase. Nessa aula, nós falamos sobre misturas. Espero que vocês tenham gostado, bons estudos e até a próxima!